Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos. Aqui está mais um resumo. Hoje é o da aula de ontem, de 11 de janeiro, e vamos começar. Vou começar por compartilhar a tela como de costume. Já aqui temos, e vamos começar então com a nossa aula. Nós tínhamos ficado na aula anterior, ainda dentro do capítulo das crianças e da Ritalina. Estávamos a referir que nós devíamos oferecer oportunidades para as crianças brincarem, jogarem, etc. Todas aquelas tarefas chamadas de desenvolvimento natural e que elas precisam para crescer harmoniosamente. E evitar o mais possível reprimi-las nisso. E depois ensiná-las, principalmente pelo exemplo, sempre o exemplo, elas estão sempre a absorver os nossos comportamentos, portanto o exemplo é muito importante. Ensiná-las a serem compreensivas e solidárias, porque se não os ensinarmos quando forem crianças, será muito mais difícil em adultas. É quase como aprender línguas, é muito mais difícil em adulto aprender línguas do que em criança. E aqui passa-se uma coisa semelhante. Portanto, ensiná-las a serem compreensivas e solidárias e não negativas nem perigosas, tanto para si próprios como para os outros. Nós tínhamos ficado nisto na aula passada. E queria ainda acrescentar que, sempre naquela linha de encontrar alternativas à administração de Ritalina para perturbações do comportamento, nomeadamente do déficit de atenção e hiperatividade, ajudá-las a desenvolver recursos pessoais para se regularem a si próprios. Reparem no termo que eu uso, regularem, não digo controlarem, porque não existe essa coisa de controle. Conseguimos, adultos, conseguimos mais ou menos controlar algumas coisas, quando elas são leves, são ligeiras, não são importantes. Mas se temos pensamentos ou emoções mais intensas, mais persistentes, não há grande hipótese de controle. Mas regular, sim, isto é orientar, dar uma nova feição, mudar o contexto em que ocorrem, aprendemos a lidar melhor com essas situações, sim, isso é possível. Portanto, para ensiná-las a regularem-se a si próprias e, simultaneamente, para facilmente darem e buscarem, eu ponho aqui primeiro darem, porque relações saudáveis são aquelas em que há reciprocidade. Não quer dizer que tenha que ser aquele tipo de igualdade absoluta. Eu lavo um copo, logo tu tens que também lavar um copo. Mas um bocadinho, olha, como eu faço com a minha mulher, com a Adriana. Eu não gosto de cozinhar, ela não se importa de cozinhar, ela cozinha e eu lavo tachos, limpo a cozinha, arrumo a louça suja, etc. Eu faço tudo o resto. E, portanto, há aqui reciprocidade. Portanto, manter essa noção de reciprocidade. Portanto, ensinar as crianças a darem e a buscarem nos outros o quê? Apoios, ajuda e cuidados. Quer em termos individuais, quer em termos de comunidade. É muito importante as crianças aprenderem a fazer isso. Em suma, nós somos todos muito influenciados pelos contextos internos, isto é, o que se passa dentro de nós, como nos contextos externos em que nós vivemos. Não há dúvida nenhuma. Adultos, nós sabemos bem a diferença que é estarmos no meio de uma multidão, numa manifestação, ou num jogo de futebol, ou num concerto, e o que é estarmos, por exemplo, calmamente em casa com um ou dois amigos a conversar. Somos quase pessoas completamente diferentes. Portanto, nós somos muito influenciados pelos contextos. As crianças muito mais que nós. Portanto, este conhecimento deveria levar-nos a ter muito cuidado com os contextos que proporcionamos às crianças. E, na verdade, a nossa sociedade, a continuar assim, ela que afoga as crianças com trabalho escolar, com telemóveis, com filmes, jogos violentos, redes sociais, até pornografia, etc, 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 é problemático. É problemático, claramente. Já é problemático para adultos, para crianças ainda é muito mais problemático. Depois, para resolver esse problema, a opção tem sido drogá-las. Não vamos por esse caminho. Tenhamos cuidado com esta sociedade e com o que proporcionamos às crianças com ela. A Jane Goodall diz, não a propósito das crianças, mas genericamente, tem um alerta que nos faz uma chamada de atenção que eu acho muito interessante e que partilho aqui. O que você decide e pratica faz a diferença.
Isto, claro, relativamente às crianças é absolutamente verdade. E você tem que decidir que tipo de diferença é que deseja fazer. Isto é, de que maneira é que nós queremos que as crianças sejam tratadas de forma, primeiro, que elas sejam crianças felizes já na atualidade, no momento presente, e segundo, que tipo de adultos é que nós queremos formar. Temos que ter alguma atenção sobre isso. E fazemos a diferença. Nós adultos fazemos a diferença. Bom, os conteúdos destas aulas, para quem estiver interessado em desenvolver, estas aulas que foram, ainda estamos, digamos, na apresentação da disciplina, daquela primeira disciplina que constitui um pilar aqui, que vai ser a neuropsicologia ou neuropsicossociologia, e estes conteúdos que tivemos a dar até agora podem ser, muitos deles, a maior parte deles podem ser encontrados no livro que eu apresento aqui no slide, um livro volumoso, 627 páginas, cujo título é Compassion Focused Therapy, Clinical Practice and Applications. Os editores são Paul Gilbert, o criador da Compassion Focused Therapy, e Gregory Simmons. Um livro muito interessante, com investigação muito recente e portanto, muito útil. O preço não é nada de extraordinário, felizmente. Consoante haja promoções ou não, anda entre os 50 e os 60 euros, portanto é assim. O único problema é que de facto está escrito em inglês e não há tradução em português. Nós vamos passar agora então à segunda ciência base desta disciplina, a Psicologia Positiva 2.0. Psicologia Positiva 2.0. Reparem neste apêndice final 2.0. É porque é uma segunda fase que a psicologia está atualmente, em que a psicologia positiva está a entrar atualmente. Nós tínhamos uma primeira fase, a que podemos chamar a Psicologia Positiva 1.0, criada nos Estados Unidos por Martin Seligman, a partir do estudo feito junto de pessoas saudáveis, bem-sucedidas, felizes, ao contrário do que a psicologia sempre se preocupou, que foi sempre com as anomalias, com as doenças, etc., em que se procurava saber que fatores, que características, que qualidades é que fazeriam promover a felicidade nas pessoas. E era uma psicologia positiva muito virada para o indivíduo, isto é, procurava dar indicações às pessoas individualmente o que é que poderiam fazer individualmente para melhorar os seus níveis de felicidade. Esta disciplina foi o pilar essencial, já não é neste momento, mas foi o pilar essencial das minhas aulas nos anos anteriores, que tinham o título de Ao Encontro da Felicidade. Hoje já é sabedoria, civilização, felicidade, já temos outras disciplinas, já vimos uma, a neuropsicologia, mas vamos à psicologia positiva 1.0, vou aproveitar e faço uma revisão daquilo que eu dei nos anos anteriores. Uma revisão muito rápida, muito sumária. Pus aqui num quadro que características, qualidades é que a psicologia positiva 1.0 nos convida a cultivar. E aqui temos, começando da esquerda para a direita e de cima para baixo, temos em primeiro lugar sempre a atividade física. Não precisa de ser uma coisa violenta, mas movermos, mexermos, nem que seja só andar um bocadinho todos os dias. É fundamental, uma das melhores terapias para qualquer perturbação emocional, uma das que tem resultados mais rápidos e que raramente tem efeitos secundários graves. Depois, a gratidão. A gratidão, porquê a gratidão? A gratidão por duas razões. Primeiro, porque quando nós agradecemos, a outra pessoa fica mais feliz. Ao ficar mais feliz, essa felicidade acaba por refletir também para nós. Em segundo lugar, se eu estou à procura de coisas para agradecer, eu estou atento às coisas positivas que acontecem à minha volta e que normalmente eu nem dou conta. Mas se tiver a preocupação de agradecer, começo a dar conta delas e começo a perceber que há muitas dádivas, há muitos dons, há muita alegria à minha volta da qual eu posso beneficiar. O otimismo, uma forma de ver as coisas pelo seu lado positivo, com uma expectativa positiva, não uma expectativa irrealista, mas uma expectativa positiva. Ser-se otimista é esperar que
correndo as coisas normalmente, o resultado nunca será muito mau. Poderá ser bom ou razoavelmente bom. A esperança é fundamental, isto é, nós esperarmos que algo de melhor vai nos acontecer no futuro, isto é, nós ao caminharmos na nossa vida, quem tem esperança de melhorar a sua condição, interna ou externa. Se nós perdemos a esperança, caímos, obviamente, no seu oposto, no desespero, e aí a vida perde todo ou quase todo o interesse para nós. Portanto, a esperança é cultivar a esperança. Há terapias centradas no desenvolvimento da esperança. Cultivar a esperança é também um dos pontos fundamentais da psicologia positiva 1.0. O pensamento positivo. Nós temos pouco, mas algum controle sobre os nossos pensamentos, podemos se calhar, não cultivar pensamentos autodestrutivos, autocríticos ou destrutivos e críticos em relação aos outros. Temos pensamento positivo, procurarmos encontrar as coisas boas, tanto em nós como nos outros, e relativamente às coisas menos boas, usarmos talvez de alguma compaixão. Portanto, pensamento positivo é também uma das outras características fundamentais. Evitar a comparação social. Ok, o nosso cérebro está feito para nos compararmos aos outros, porque é uma questão de sobrevivência, não é? Precisamos de ver sempre se há alguém ou alguma coisa que nos pode prejudicar, que nos pode fazer mal, que nos pode pôr em perigo a nossa sobrevivência. E aí entra a comparação. Comparação com aqueles que são mais fortes, com aqueles que são mais poderosos, aqueles que são mais ricos do que nós, aqueles que têm, portanto, o poder de nos fazer mal. Ou seja, nós comparamos com aqueles que estão acima de nós. Ao compararmos com aqueles que estão acima de nós, isso não nos traz grande satisfação. Pode ser útil para a sobrevivência, mas não nos traz grande satisfação. O problema é que esta tendência natural do nosso cérebro, muito útil em tempos antigos e em algumas sociedades mais primitivas, quer em termos de cultura, quer em termos de práticas, portanto, sociedades que estão em guerra são claramente sociedades menos civilizadas, e, portanto, nessas sociedades, sim, é importante a gente estar sempre a comparar para ver se alguma coisa pode ser perigosa para nós. Na nossa civilização ocidental, felizmente, na maior parte dos casos, esta comparação social é inútil e só nos faz mal. Portanto, cultivar o evitar a comparação social. Valores e objetivos. Muito importante, é aquilo que nos mantém, que está por trás das nossas motivações. Nós já sabemos que aquilo que nos move são as nossas necessidades e move-nos para satisfazer essas necessidades, e temos também as motivações, aquilo que nos motiva a fazer o que fazemos ou o que queremos fazer. Essas motivações têm por trás estes valores e objetivos. Qual é a distinção? Eu diria que objetivos são metas claramente mensuráveis. Eu hoje não quero comer nenhum doce. Isto é um objetivo. Eu chego ao fim do dia e alcancei o objetivo ou não alcancei o objetivo. Se não comi nenhum doce, alcancei o objetivo. Se comi, não alcancei o objetivo. Os valores já são um caminho. Um caminho seria, por exemplo, relativamente à comida, seria um valor, eu passar, é importante para mim ter uma alimentação mais racional. Ora, ter uma alimentação mais racional é uma coisa que se vai construindo dia a dia e nunca há nenhum momento em que se possa dizer, pronto, agora já atingi a perfeição na alimentação racional. Portanto, os valores têm esta característica de estarem associados a um caminho, enquanto os objetivos são metas claramente mensuráveis e claramente marcos aos quais nós podemos sempre nos colocar, quer porque os alcançamos, quer porque ainda não os alcançamos. Ambos são importantes para manter em movimento e manter vivas as nossas motivações. E pronto, este foi o resumo da aula. A aula, como viram, teve poucos slides, porque teve muita conversa, muito debate, muitas perguntas. Eu mesmo muito contente por as pessoas estarem à vontade para fazer múltiplas perguntas. Algumas eu terei não saber responder, outras sim, mas isso torna as nossas aulas muito mais vivas, muito mais interessantes, e convido todos
a continuarem a construir estas aulas que são, eu diria mesmo, muito mais apaixonantes. Muito obrigado então pela vossa atenção, votos de um bom fim de semana, uma boa semana, para uma boa próxima semana, com saúde, cuidado por causa da gripe A, não é? Com saúde, alegria, paz, amor, e tudo de bom. Portanto, vemo-nos para a semana. Mais uma vez, obrigado pela vossa atenção.